Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 15 de maio. Eu sou Viviane Costa, estamos juntos em dose dupla hoje. Vamos começar o SBT Brasília segunda edição? Já estamos no ar. Começamos com a notícia de que um soldado do Exército de 23 anos foi espancado até a morte em uma festa em Santa Maria. O repórter Isaías Godinho tem mais informações para a gente. Boa noite para você, Isaías. A polícia já identificou os autores desse crime? Muito boa noite para você, boa noite para você também que acompanha a nossa programação. Olha, ainda não há informações sobre presos, mas imagens de câmeras de vigilância devem ser usadas nas investigações da Polícia Civil do Distrito Federal para identificar os suspeitos aí de terem assassinado o Breno Caraíba, de 23 anos, esse militar do Exército que foi brutalmente assassinado em uma festa em Santa Maria nesse fim de semana. Por meio de comunicado, o estabelecimento de onde isso aconteceu, essa situação trágica aconteceu, afirmou que está em contato com a família de Breno para prestar apoio. Até o momento, o Exército Brasileiro ainda não se pronunciou sobre esse assunto. Breno foi assassinado em pedaços de barras de ferro, brutalmente assassinado por dois homens que, de acordo com os donos do estabelecimento de onde isso aconteceu, eles se desentenderam com Breno e assassinaram esse rapaz. A gente segue acompanhando o desenrolar das investigações e eu volto com você ao estúdio. Com certeza. Obrigada, viu, Isaías? E olha, mais uma vítima de feminicídio, dessa vez no entorno do DF, em Padre Bernardo, próximo a Braslândia. A vítima de 57 anos estava em um bar quando o companheiro com quem ela se relacionava há 6 meses chegou por trás, atirou na cabeça da mulher. Ela morreu na hora. O autor tentou fugir, mas foi agredido pelas pessoas que estavam ali por perto e foi preso em flagrante. Ele quebrou o nariz, teve traumatismo craniano, então por isso está internado em um hospital de Uruaçu, que é um município goiano, sob custódia da polícia. E agora atenção, viu? Amanhã não vai ter coleta de lixo nas áreas públicas do DF. O SL1 está promovendo o Dia Sem Lixo. Essa data vai ser usada para conscientizar a população e valorizar o trabalho dos garis, que trabalham todos os dias limpando as nossas ruas, né? Isso porque amanhã é comemorado o Dia do Gari e pela primeira vez esses trabalhadores vão receber uma folga na data. Então, para manter a cidade limpa, enquanto eles têm esse descanso aí, nós precisamos tomar alguns cuidados, viu? Não colocar o lixo para fora de casa ou do comércio amanhã e não jogar lixo na rua. Os serviços de coletas e varrição voltam normalmente na quarta-feira. Agora, imagina não poder deixar seus filhos brincarem debaixo do prédio, mas não por questão de segurança, por uma norma do condomínio, pois algumas famílias foram notificadas justamente por isso, porque os filhos brincavam debaixo do prédio, isso na 303 Sul. A medida revoltou os moradores, veja só. Bastou uma tarde de brincadeiras entre o filho de 6 anos da Tarsila e as sobrinhas de 4 anos para ela ter uma surpresa no dia seguinte, uma notificação assinada pela síndica. O documento censura brincadeiras, a aglomeração de pessoas e o livre trânsito de moradores. A justificativa para estabelecer a ordem e o bom convívio entre os vizinhos. Eu fiquei extremamente indignada, porque eu fui criança aqui, entendeu? E aí agora minhas sobrinhas, meu filho, estão sendo proibidas de serem crianças. Segundo esse urbanista, a notificação da síndica contraria a Constituição, a lei orgânica do Distrito Federal e os conceitos usados no planejamento da cidade. Quando um condomínio estabelece regras tirânicas contra o uso dos pilotis, está infringindo o direito de ir e vir, de usar o espaço público dos cidadãos. E quando isso acontece contra crianças, aí é que a coisa é grave mesmo. As normas de edificações do plano piloto prevêem que apenas 40% dos pilotis sejam ocupados por pilastras, guaritas, prumadas ou cômodos, justamente para a livre circulação dos moradores. A síndica do prédio afirmou que a notificação enviada aos moradores só pode ser discutida ou alterada em assembleia de condomínio. Não pode patins, não pode brincadeiras que corram riscos, né? Aí, para mudar o texto da lei aí, da convenção, teria que se fazer um novo regimento. Aí a moradora tem que entrar em assembleia para poder pedir para modificação de texto. Mas a gente é bem flexível.
em relação às brincadeiras. E essa não foi a primeira vez que moradores ficaram insatisfeitos com medidas impostas pelos síndicos sobre os pilotis. Em 2017, condôminos de um prédio da 312 Norte fizeram um brincalhaço em forma de protesto contra as proibições. Teve pintura de rosto, pipoca, algodão doce e jogos. De um lado, moradores que defendem o livre acesso. Do outro, síndicos que justificam medidas para manter a ordem dos condomínios. Senhoras síndicas, senhores síndicos, por favor, não cometam essa gravíssima infração contra a cidadania de Brasília. Façam pilotis acolhedores, pilotis brasilienses, pilotis que recebam as pessoas e permitam que as pessoas passem por eles com segurança. É isso que é a cara da nossa cidade, né? E criança pode brincar. Agora vamos falar de um caso revoltante, viu? Um servidor público aposentado foi preso por espancar uma cadelinha da raça Shih Tzu no meio de um restaurante na Asa Norte. A Luna agora está sob cuidados de protetores de animais. Essa cachorra da raça Shih Tzu no colo da veterinária é a Luna. Ela foi agredida no domingo dentro de um restaurante da Asa Norte. O técnico aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Jesus Isabel, de 72 anos, aparece levantando a cachorra e a arremessando ao chão. Ele entrou no restaurante agredindo ela com um pedaço de pau de madeira, não souberam especificar, e ele levantava ela pela coleira e enforcava. E aí foi um momento em que várias pessoas do restaurante se levantaram, indignadas com a situação. Ao jogá-la nas costas, a coleira dela se soltou. Foi um momento que ela correu e pessoas que estavam no restaurante conseguiram a resgatar. Os clientes chamaram a polícia militar e o homem foi preso por maus tratos. O idoso pagou fiança no valor de R$1.000, foi liberado e vai responder o processo em liberdade. A Luna foi resgatada e levada para uma clínica veterinária, onde recebeu todos os cuidados. Geralmente essas agressões não são casos pontuais. Se ele fez isso ontem em público, nós não sabemos o que ele pode fazer com ela dentro das quatro paredes do seu lar. Então, assim, assegurando o bem-estar, a integridade física dela e a vida dela, nós esperamos que ela não seja devolvida para esse seio desse lar. E olha, a cozinha de um apartamento em Vicente Pires ficou parcialmente queimada depois de um princípio de incêndio. Na hora, ninguém estava em casa, mas quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo já tinha consumido a mangueira do botijão, parte do armário onde ele ficava guardado, o fogão, o cooktop e o forno. Foi um perigo isso, né? Graças a Deus ninguém ficou ferido. Agora a gente vai falar sobre o caso do incêndio de um apartamento no Guará 2. Vocês lembram, gente? Olha, a nossa equipe voltou ao local depois de quase 2 meses, porque a novidade é o laudo da perícia. Veja só o resultado e o quanto a gente tem que ficar com atenção redobrada. O laudo técnico comprovou as suspeitas. Curto-circuito. Hoje, quase 2 meses após o acidente, tudo parece ter sido reformado. Segundo os peritos, o fogo começou na tomada, que fica na divisão entre a sala e o quarto. As chamas tomaram conta do apartamento que fica no Guará 2. O local teve que ser evacuado com urgência. Um cachorro foi salvo pelos bombeiros e ninguém ficou ferido. Um perigo que ronda as casas de muitos brasilienses, já que, de acordo com esse engenheiro elétrico, várias construções no DF ainda têm fiação antiga. Os prédios de 30, 40, 50 anos, que é a maioria, por exemplo, aqui Guará, Plano Piloto, são todos da década de 60, 70. Quer dizer, grande parte dessas instalações precisam ser atualizadas. Quem viveu isso na pele foi a Daniela, que há poucos dias quase presenciou uma tragédia em casa. Eu usava uma extensão, né, aquela régua, e quando eu fui ligar um equipamento a mais, deu um estouro. E aí acabou a energia total do quarto. Por sorte, ninguém estava no quarto no momento, mas até hoje o cômodo está sem energia. Arrumou, só que ficou 15 dias apenas. Quando nós saímos, voltamos à noite, eu liguei a luz e já não estava mais funcionando. O especialista reforça a importância de contratar um profissional com licença e capacitado para realizar esse tipo de trabalho. E é claro, nada de gambiarras. Até porque depois o serviço pode sair muito mais caro. Na hora que você for falar com a pessoa, faz esse tipo de pergunta, né? Se a pessoa é habilitada, se é um técnico formado, né?
se ele tem o registro e se ele está em dia com o registro dele. E mais um alerta sobre acidentes domésticos. Esse aí é um alerta para todas as idades, viu? Criança, adolescente, não é de hoje que a gente mostra o perigo de mexer no celular quando ele está carregando. Em Samambaia, um rapaz sofreu queimaduras depois que o aparelho que estava na tomada explodiu. Maicon Leão. Foi assim que o celular ficou depois da explosão, destruído. A capa do aparelho, que é de plástico, derreteu. A ocorrência foi pouco antes das 8 horas da noite em Samambaia. O jovem de 18 anos estava usando o celular enquanto o aparelho carregava. De repente, o celular acabou explodindo. O jovem teve queimaduras no rosto de aparentemente 1º grau e foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o HRT. Segundo o Corpo de Bombeiros, acidentes como esse estão se tornando cada vez mais frequentes. Se tiver em casa, for colocar o celular para carregar, evite manusear o celular enquanto ele está carregando. Dê preferência para tanto carregadores como cabo de dados homologados e certificados para aumentar a sua segurança. Ou seja, a orientação é não usar o celular enquanto carrega. E outro cuidado é nunca deixar em locais inflamáveis, fáceis de propagar o fogo em caso de incêndio. Não coloque ele para carregar dentro de gavetas, que tem de gavetas de cômoda, em cima da cama ou em qualquer superfície que, se caso o celular pegue fogo, ele propague ali e se torne um incêndio na residência. Importante essas dicas, né? Quantas vezes a gente deixa ele carregando ao lado da cama, deixa o telefone ali como despertador, mas olha só o risco que a gente está correndo. Então, deixa ele mais distante, não tem problema, você tem que levantar para poder desligar o despertador, pelo menos você fica mais seguro, né? Foi divulgado hoje o relatório final das investigações do acidente aéreo que causou a morte da cantora Marília Mendonça e de outras 4 pessoas. O acidente foi em novembro de 2021 e a gente vai conversar agora com a repórter Tayane Mello, que acompanhou isso durante o dia. Boa noite para você, Tayane. Qual foi o resultado, então, a conclusão dessas investigações? Conta pra gente. Oi, Vivi, boa noite a você, boa noite a todos. Então, o relatório do CENIPA apontou que não houve falha humana e nem falha operacional no acidente que causou a morte da cantora Marília Mendonça. Os cabos de energia com que o avião se chocou foram um obstáculo, mas esse relatório do CENIPA, Vivi, ele não procura apontar um culpado, ele procura prevenir que esse tipo de acidente aconteça. Então, o CEMIG, a Companhia Elétrica de Minas Gerais, agora deve investigar que tem a responsabilidade desses cabos de alta tensão que estavam ali no meio do percurso do piloto para ver o que aconteceu. Então, aquela hipótese que tinha inicialmente de que a manobra feita fora do padrão pelo piloto teria sido o causador do acidente foi descartada hoje nesse relatório, Vivi. A gente conversou com o advogado, a gente acompanhou durante toda a tarde, ele contou pra gente que a mãe da Marília Mendonça, a dona Ruth, ela foi convidada a comparecer, mas ela não teve condições psicológicas, ela ainda está muito abalada e ela disse também que ela não procura apontar um culpado, que nada vai trazer a Marília de volta. Então, por isso ela não compareceu, mas havia um representante de cada família, de cada uma das vítimas presente, Vivi. A gente lembra que o acidente ocorreu no dia 5 de novembro, Havia a Marília e outras 4 pessoas no avião. O avião se chocou com um fio de alta tensão e acabou caindo ali numa região de Cachoeira, em Caratinga, em Minas Gerais. Então, esse acidente, trágico, já está fazendo aí mais de um ano e agora que o relatório foi divulgado. A gente lembra também, Vivi, que no dia 17 de abril, André Felipe de Souza Alves Pereira, de 22 anos, foi preso em flagrante após divulgar as fotos da Marília Mendonça no IML, da Marília e de outros famosos, outros cantores. Ele já estava acostumado a cometer esse tipo de crime. Então, a Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia contra esse acusado, que também já estava sendo acusado de vários outros crimes, como racismo, nazismo, nas redes sociais, Vivi. Então, a gente lembra também que no Brasil a pena para quem comete esse tipo de crime varia de 1 a 3 anos e também tem que ter o pagamento de multa, Vivi. Então, essas são as últimas notícias. Agora, falando sobre o relatório, agora a gente vai ficar acompanhando, o que a Companhia de Minas Gerais, a Companhia Elétrica de Minas Gerais, vai se posicionar, Como que ela vai se posicionar com esse choque, que o avião teve com os cabos, que são de responsabilidade lá da companhia, Vivi. Volto com você.
E sobre esse caso, né, das pessoas que divulgavam ali, dessa pessoa que divulgava as fotos, fica como um alerta também para que outras pessoas não cometam o mesmo erro, o mesmo crime. Obrigada, viu? Boa noite para você. E olha, mais uma semana começou ainda sem acordo entre os professores e o GDF. Já são 11 dias sem aulas na rede pública. A expectativa é por uma nova rodada de negociação que está marcada para quarta-feira agora, lá no Palácio do Buriti, quando o governo deve apresentar uma nova proposta para a categoria. Além de reajuste salarial, vamos lembrar aqui que os professores pedem reestruturação do plano de carreira. E se você está acostumado a usar aplicativo de transporte, deve ter percebido que os serviços não estão funcionando 100% hoje, né? Isso por quê? Porque motoristas dos principais aplicativos decidiram suspender as atividades por 24 horas até 4 horas da manhã dessa terça-feira. Então, do início da manhã para cá, alguns já voltaram a trabalhar, mas esse ato aí continua e pode refletir, então, até esse horário que eu falei, 4 da manhã de terça-feira. A paralisação é uma forma de protestar por melhores condições de trabalho, melhorias das tarifas repassadas aos motoristas e segurança. Agora, olha só que notícia boa. A vacina contra a gripe está liberada para toda a população acima dos 6 meses de idade nos postos de... O governo liberou um imunizante que protege contra a influenza para todos os públicos a partir de hoje. O objetivo é tentar prevenir doenças respiratórias que chegam com o inverno, que começa em junho. A partir de agora, quem tem 6 meses de idade ou mais já pode se vacinar contra a gripe em postos de saúde. A vacina aplicada neste ano é do tipo trivalente, ou seja, protege contra 3 vírus diferentes. Depois de 2 semanas, os anticorpos começam a agir. A partir de então, a vacina dura de 6 meses a 1 ano. Por isso, a necessidade de renovar a dose a cada ano. Aqui no DF, mais de 120 postos de saúde estão aplicando a vacina. E você pode conferir a lista completa deles no site saude.df.gov.br. E olha, a comunidade católica do DF começou a semana com uma notícia triste. Morreu o Frei Benedito, o pároco reitor do Santuário São Francisco de Assis, que fica ali no final da Asa Norte. Ele passou mal durante a celebração da missa que encerrava as celebrações que marcaram a elevação do santuário para a Basílica. Kátia Gomes tem as informações para a gente. O Frei João Benedito se dedicou à Igreja Católica durante 35 anos. Na noite do último domingo, durante a missa, ele passou mal, foi socorrido e levado para um hospital particular da Asa Norte. Frei Benedito faleceu durante a madrugada após complicações cardíacas. O Frei passou 12 anos na Itália, aprimorando os conhecimentos católicos. Era doutor em liturgia e reitor da Basílica Santuário São Francisco de Assis. Na Arquidiocese de Brasília, ele era vigário episcopal para a vida consagrada. O enterro está marcado para terça-feira no cemitério Jardim da Imaculada, na cidade ocidental. Nossos sentimentos, né? Toda a comunidade, a família, os amigos também do Frei. Olha, notícia boa para o motorista que passa por Taguatinga. O trânsito vai melhorar com a Marginal Sul liberada no fim de semana. O trecho de quase 900 metros liga as avenidas Sandu e Elmo Cerejo à EPTG. Essa é a segunda etapa da liberação da via, que já está em fase final. Com o avanço das obras, a expectativa agora é com a inauguração do túnel de Taguatinga. A previsão é para o dia 5 de junho, dia do aniversário da cidade. Vamos ouvir o que disse o administrador? Fase final agora, vamos entregar essa obra grandiosa para a comunidade aqui de Taguatinga do Distrito Federal. Os empresários que tanto sofreram, agora terão seus clientes que esperamos de volta, enriquecimento da economia aqui na nossa cidade e, é claro, uma obra que vai se tornar também um local de visitação. Então vamos dar um pulinho lá perto, né? Saber como é que está o trânsito próximo ali ao túnel de Taguatinga. A gente tem aqui as imagens das câmeras de monitoramento do DR. E aqui a gente observa que o movimento ali, ó, do pessoal que está chegando em Taguatinga, por aqui agora nesse local, está bem tranquilo. Então, siga em paz, vai tranquilo para casa, viu? Para não ter nenhum problema. E eu te agradeço pela companhia. A gente se vê amanhã no SBT Brasília, primeira edição, tá bom? Uma ótima noite para você. Boa semana. Beijo. Tchau, tchau.